Olá pessoal, bom dia, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Agora 9 horas e 21 minutos do dia 22 de dezembro de 22. Né? Bem, gente, aquela passadinha básica, rápida, matinal. E a gente vai falar sobre as publicações agora pela manhã. Né? Mas antes, a gente quer passar uma mensagenzinha, sempre a gente está passando, né? E eu achei muito interessante. Ontem nós estivemos na Santa Casa do Jacareí. A gente foi fazer uma consulta de oftalmo lá. Eu fui acompanhante da minha esposa. Então nisso a gente teve que aguardar algum tempo. Né? Os acompanhantes ficavam na capela enquanto as pessoas iam ser atendidas lá na salinha, lá no consultório. E estando lá, eu estou dando uma olhadinha dentro da capela, por sinal, é bem antiga, mas é bonita, é simples, né? Mas ela tem uns vitrais muito bonitos. Então, até pensei em fotografar, mas acabei, né, deixando para lá. Mas eu reparei, dentro da capela, que as arandelas, né, nas paredes laterais e do fundo, e mais no altar, tinham luminárias de fluorescentes. Inclusive a do teto também, fluorescente. Aí fica, puxa vida, é mais caro isso aí consome mais, né? Ao mesmo tempo aproveitei, fui dar uma olhadinha ali no corredor, na própria sala onde estava sendo a consulta da minha esposa. Eu dei uma olhadinha assim, mas não, só por ali. Mas todas as lâmpadas eram fluorescentes. Você vê que coisa interessante? A média de lâmpadas fluorescentes, em termos de potência, é 40 watts. Se forem trocadas por LEDs, lâmpadas de LED, existe uma relação custo-benefício. Você tem que fazer um investimento para isso. Se forem trocadas, elas caem de... As de 40 watts seriam trocadas por lâmpadas de 15 watts de LED. Às vezes até menor. E a luminosidade é a mesma coisa. Sabe? A luminosidade obtida é a mesma coisa. Então, eu achei interessante, porque, puxa vida, dá uma economia aí de 15 watts, 40 watts, é uma economia de 60%. Então, se você paga, né, um determinado valor, né, na lâmpada de fluorescente, vamos dizer que você pague R$ 100 pelo consumo diário, um exemplo, né? Você vai pagar R$ 40, ó, a diferença é menos do que a metade. Então, compensa e compensa muito, né, a gente utilizar essas luminárias, né? Então, deixa eu marcar um tempinho aqui. Então, eu acho que é uma coisa que deveria ser revisto lá no planejamento do pessoal da administração da casa, né? Uma dica aqui, não sei, talvez já tenham visto, talvez falte verba para alguma coisa, para fazer o investimento, né? Mas o custo, com certeza, seria... O retorno desse investimento é muito rápido, tá? Beleza? Então, só um comentário. Mas aproveitando, né? A gente aqui... Deixa eu comentar uma outra coisa com vocês. Aqui... A gente falando em potência, né? Eu busquei aqui essa tabela. Potência elétrica, o que é? Ó, potência tensão vezes corrente. E aqui você consegue formular, saber o valor da corrente, saber o valor de tensão. Mas aqui em Jacareí, por exemplo, a tensão é 110. São José dos Campos já é 220.
São Paulo vai 110. Então o que acontece? Quando você tem uma tensão menor, caso aí 110, né? Existem várias outras tensões, tem de 380, 760 e assim por diante, 1.2K, etc. Né? Então, o que acontece? Quanto menor a sua tensão, maior a sua corrente. Concorda? Tá aqui, ó. Você tem essa potência. Se você tiver, né, a tensão menor, né, quanto menor, maior vai ser a corrente. Imagina aqui, P igual a 10 e V igual a 10. O I vai ser 1. Agora, se P igual a 10, né, e o V for 5, menor que 10, portanto, aqui já vai ser 2. E assim vai sucessivamente. Então, quanto menor a sua tensão, né, maior a corrente. Se for maior a corrente, o que vai acontecer? Você vai ter que comprar um cabo com a bitola maior para evitar superaquecimento e que consiga conduzir aquele valor de corrente. Por isso que em residências aqui em Jacareí, São Paulo, por exemplo, a distribuição de força e luz normalmente é 110, né, as duas fases. Mas para o chuveiro, torneiras elétricas, os sistemas de aquecimento, né, no caso, você usa 220. Pode ser inclusive o ar-condicionado. Você usa 220. Por quê? Porque a instalação vai ficar mais barata. A corrente vai ser menor, se é 220, né? A corrente vai ser menor, portanto você não precisa comprar um fio com bitola grande, maior. Um fio com bitola menor vai sustentar aquele seu sistema, porque a corrente é menor. Você pôs 220 na tensão. Se fosse 110, aí a corrente seria maior e toda a sua instalação teria uma fiação maior. Como sistemas de iluminação, né, as lâmpadas, e sistemas de carga para receptores, no caso televisão, geladeira, etc., né, a potência não é tão alta, ele mantém uma fiação. Então mantém a tensão de 110. Quando ele vai para um consumo maior, que é chuveiro, ar-condicionado, torneira elétrica, daí ele muda a tensão para 220, porque a corrente vai ser menor e a fiação vai ser menor. Beleza? Então, a grande diferença, quando eu tenho 110, eu tenho uma corrente grande, preciso de fio maior, mais caro. Quando eu tenho 220, eu preciso de fio menor, porque a corrente é menor. Por isso que tem aquela motores, partida, triângulo, estrela, né? No triângulo você tem um determinado pico de tensão, né? Na estrela, que é o regime contínuo, né, do motor depois da partida, você vai ter uma corrente menor. E assim por diante, tá? Gente, era só para explicar isso daqui, tá? Vamos à nossa publicação de hoje. A informação foi dada. Aqui a gente tem a nossa página inicial, né? Por sinal, pulei aqui. Deixa-me só acertar para poder. Então tá aqui a nossa página, né? O portal, que a gente sempre pede para vocês visitarem, se inscrevam, dê os pitacos, tudo isso daí é bom pra gente aqui também, para poder continuar a fazer um bom trabalho com vocês, né? Esse artigo aqui a gente postou agora pela manhã, né? A gente falou aqui sobre, olha lá, Quintou, né? Equipamentos de ensaio para ultrassom e kits de primeiros socorros, né? Tem 2 artigos excelentes aqui, muito bons, vale a pena que vocês abrirem e ler, contemplar esses 2 artigos. É muito interessante, vai falar sobre normas, uma série de coisas. Aqui o nosso pacote de vendas, que vocês já sabem, né? Tá aqui
aproveitem, apreciem e utilizem, né? Claro. E aqui várias imagens, né? Sobre os assuntos, tanto de ultrassom, né? Como de primeiros socorros. Tenho aqui mais de 26 imagens aqui que vocês vão apreciar, é muito interessante, tá? Muito legal. E tem algumas informações bacanas também, tá? Além dos artigos apresentados, né? E a outra é também não menos importante, mas a gente já apresentou isso aqui já umas 2 vezes, tá? Eu vi pela manhã, logo pela manhã essa mensagem, né? Foi 8 horas. Eu achei legal repassar, né? Teve uma visualização muito boa no passado, né? Falei, vou apresentar novamente. É sobre oxidação lá na Torre Eiffel, tá? Muito legal o assunto, sabe? É um assunto que interessa muito aí o pessoal de engenharia, o pessoal técnico dessa área, né? Inclusive do próprio ultrassom, tá? Então é um assunto legal, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o artigo, só para poder dar uma elucidação. Tá aqui, ó. Então é um artigo muito legal. Aqui as várias condições, aí ele vai discutir uma série de coisas, tá? Vale a pena, assistam. Bem, gente, agradecendo bastante aí, um excelente dia para vocês, né? Que seja um dia iluminado. PT, saudações, grande abraço, tchau, fui!